Agora você para de falar suas bobeiras aí, que agora tá gravando. É mesmo? Eu posso usar as provas contra você. O próximo podcast a gente já vai ter uma câmera legal, né? Que eu vou ter que aderir aí do meu amigo que tá enfiando a faca. Você tá alinhado com a nossa liderança. Ó, o que chegou, ó. Ui! Ó, velho, agora o cara tá... Agora, ó. Essa luzinha aí parece que tá sendo abduzido. Que isso, velho? Não é igual o seu, não, né, velho? Deixa eu apagar a luz aqui. Que isso, pai? Lanterna quase. Com essa câmera boa e essa lanterna aí, ficou excelente. Bicho, se fosse pra filmar o filme Exorcista 2. Eu sofro bullying aqui nesse podcast, cara. Eu sofro bullying. A sorte é que a galera não ouve essas besteiras aí que você fica falando antes. Senão, bicho... Qualquer dia eu vou colocar pra gravar, quando você entra falando com as bobeiras suas, vai ver só. É mesmo, Vitor? Então, vou falar aqui. E essa jaqueta, você estava andando de moto aí, jovem? Tá, eu que fui o mototáxi, pô, o Uber táxi, que levou você pra fazer o exame de fezes. O cara de terno, velho. Falta só gravata, hein, Glaucio? É mesmo, é porque eu cheguei hoje, como dizem no interior, eu cheguei esbaforido hoje, rapaz. Tava na... Ó, o cara, velho, o cara tomando um energético ali. O trem tá feio, hein, amigão? Tá feio. De moto até uma hora dessa, terminei as entregas aqui. Você não tá dormindo, não? Ô, Monster. Ó, o Monster. Que é isso, bicho? O cara tá cheio das gracinhas mesmo, hein? Ai, mas e no mais aí? Tudo certo, nada resolvido? Tudo bem, cara. Tudo certo, nada resolvido. Gripe, frio pra caramba, né? Tô vendo aí que você tá com a najeba meio entupida aí, né, velho? Ô, falando, parecendo que tá com ovo. O cara tá aí, galera, tudo bem? Como é que estão as coisas? Falando com D, né, em vez de T. Que fase. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, se tranquilo. Desse jeito, exatamente, velho. Ô, para de pissuar. Ô, Vitor, agora vamos falar sério, vamos parar de bobeira, velho. Pelo amor de Deus. Toda vez, bicho, o coitado do Yuri, né, velho? O cara tem que ficar O cara deve ficar umas 5 horas só editando essa besteira no início. É a parte que mais eu trabalho, ele falou. É a parte que não ele falou, como é que eu corto aquelas bobeiras do Glaucio? É melhor, cara. Ele fala que não tem bobeira, não. É mesmo, cara. É melhor ele cortar esse início todo, entendeu? Já começa o podcast, porque deve dar trabalho, viu? Esse menino é bom. Esse menino é bom. Mas aqui, você tá arrumando, Sô? Que você tá de paletó aí? Oi, cara, eu sou um trabalhador, né? Eu tava prestando consultorias para os meus clientes. Aí, quando eu preciso sair assim, eu tenho que pelo menos fingir, né? Alguma coisa aí. Eu vou bonitinho. O importante não é ser, é parecer, né? Exatamente. Olha, rapaz, inclusive, bicho, você já tocou num ponto legal, que é muito do que a gente vai conversar aqui hoje, hein? Então bora pro papo. Bora pro papo? Bora. Chama a vinheta aí e... Vamos que vamos. Vamos apresentar, tem que me apresentar. Você é o estrelinha da parada, você não precisa se apresentar, eu preciso. É mesmo, Glaucio, o estrelinha. Você é o estrelinha, todo mundo já te conhece, agora eu sou apenas um plebeu aqui nesse podcast. Vamos lá. Fala, galera, olha a gente aqui de novo, mais uma vez, eu e o Glaucio, com aquele bate-papo fenomenal, com aquela conversa decisiva que vai nos ajudar a seguir em frente, seja o que for que a gente está vivendo, né, Glaucio? E hoje o Glaucio trouxe um tema aí que vai dar pano pra manga. Glaucio, já se apresenta, já bota o tema na mesa aí, no making off aí inicial, o pessoal já sentiu um pouco o drama do que vai ser aí. Boa. Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Bom, eu sou o Glaucio, empreendedor, professor, atuo no mercado financeiro, dou aula na PUC também, atuo diretamente em algumas disciplinas de mercado de capitais derivativos. E estamos aqui tentando filosofar, aprender um pouquinho e compartilhar um pouquinho do que a gente aprende aqui no nosso dia a dia também. Bom, hoje a ideia, Vitor, é a gente falar sobre o paradoxo da autenticidade. A gente está sendo nós mesmos no decorrer aí da nossa vida, da nossa jornada. Quando ser autêntico se transforma em mais uma forma de agradar. Que essa aqui é a nossa ideia de bate-papo, porque eu observo isso no dia a dia, não sei se você tem a mesma percepção, mas às vezes a gente se depara com algumas situações, principalmente no mercado de trabalho, né, cara? Será que a gente está
sendo a gente mesmo, a gente está só no discurso sobre verdade, mas no final das contas está fazendo um marketing pessoal como vulnerabilidade estratégica. Então, assim, eu observo que as pessoas... É até um desafio, né, cara? Eu não estou julgando também, porque o mercado de trabalho, principalmente, ele é um desafio nesse sentido. Você não pode ser verdadeiro na grande maioria das vezes, porque senão não vira, ser sincero, vira sincericídio, né? Eu brinco muito sobre isso. Então, eu acho que o meu apelo aqui hoje, o nosso bate-papo, nossos questionamentos, eu acho que é muito em torno disso, né? O ser verdadeiro virou um estilo, talvez sem perceber a gente na realidade está trocando máscara, é uma máscara que parece real. E aí, o que você acha sobre esse tema? Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso aqui. Pô, legal, Glaucio. Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar definir, quando você diz assim, ser verdadeiro, né? Tentar, porque eu não sei se existe. Então vamos tentar discutir sobre o que é ser verdadeiro, né? Quem sou eu de verdade? Essa é uma pergunta muito difícil. Se cada um olhar para si e falar assim, quem sou eu de verdade? Enquanto você foi expor no tema, eu me lembrei de um livro que eu li tem muito tempo. O Espião Americano, é um livro de ficção, não é um caso real, mas se passa no tempo da Segunda Guerra Mundial. E a história conta, olha que interessante o dilema. A história conta um norte-americano, um soldado norte-americano, que ele foi colocado para espionar a Alemanha nazista. E aí eles criam toda uma identidade para ele ir para a Alemanha. E lá ele começa a viver no meio da Alemanha nazista. Não só viver, como ele começa a participar de toda a estrutura nazista. E aí ele fica dentro da estrutura de comunicação nazista. Ele passa a ser um dos principais profissionais ali da comunicação, que estrutura, que fala sobre o nazismo, que motiva o povo alemão a aderir ao nazismo. Por que ele faz isso? Para ele se disfarçar ali, então ele começa a fingir ser isso, e enquanto ele está ali no meio, né, com as informações centrais, ele vai passando essas informações para os americanos. Chega um momento do livro que eu achei interessante, cara, o que você falou, que ele entra num dilema, numa paranoia, que ele pensa o seguinte: o quanto do que eu estou fingindo ser, eu sou de verdade? O quanto desse meu fingimento, de fato, está fazendo pessoas aderirem ao nazismo e se darem mal por isso? O quanto eu estou incentivando algumas pessoas aqui na Alemanha a aderirem ao mal por um fingimento meu, mas esse fingimento, na verdade, é quem eu sou hoje. E ele começa a tentar pôr na balança se o que ele finge ser, os danos do que ele finge ser, é maior do que os benefícios do que ele passa para os Estados Unidos lá da questão da espionagem dele. E esse é o grande dilema do livro. Ele finaliza o livro sem você saber. Ele fala, cara, quem sou eu de verdade? Eu sou quem eu finjo ser? O quanto de mim é verdade nisso aqui? O quanto de mim não é verdade? E eu acho que vale a pena a gente discutir exatamente isso, cara. Quando a gente fala assim, algumas pessoas deixam de ser verdadeiro consigo mesmas, cara, o que é ser verdadeiro consigo mesmo? Concorda? Pô, cara, muito bom, muito interessante isso que você trouxe, pelo seguinte, até dentro dessa proposta, desse dilema que esse cara vivenciou, porque quando nós lidamos com monstros, né, uma metáfora na realidade, né, até uma frase de um grande pensador, que eu não lembro qual é, eu vou mandar um Gonzaguinha, mas... Clarice Lispector, manda Clarice Lispector que funciona. Exatamente, mas quando nós lidamos com monstros, a gente tem que tomar muito cuidado para não enxergar o monstro que existe dentro da gente, né? Exatamente, perfeito. É por isso que eu gosto de conversar com gente inteligente, rapaz. Então é o famoso, cara, eu tô olhando pro abismo e o abismo começa a olhar para dentro de você, né? Então talvez seja um pouco isso, assim, a gente, nessa jornada da vida, é um desafio. Isso é igual o cara que lida muito com a corrupção, né? Ele tá ali tentando lutar contra o corrupto. Em algum momento, será que ele não começa a enxergar dentro dele um pouquinho da corrupção também? Ou ele, de tanto viver com aquilo, ele começa a se tornar um corrupto de alguma forma? Então, as pessoas, às vezes, elas se tornam aquilo que elas vivenciam no dia a dia. E a nossa observação e o nosso cuidado diário tem que ser esse. Inclusive, eu falei, acaba que eu tô recordando aqui, a gente está comentando sobre isso. Eu fiz uma postagem entre domingo e ontem exatamente sobre isso, né? Sobre o nosso meio. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente vive no nosso dia a dia. E que tipo de média eu estou sendo para as pessoas? Isso tem que ser uma grande reflexão aqui da nossa parte também, né? E o que eu tenho absorvido dos outros no meu dia a dia? E aí, quando a gente busca essa questão da autenticidade, da transparência, da verdade,
a gente tem que entender a diferença entre ser transparente e ser vendável, né? No final das contas, a gente está nos expressando, a gente está nos posicionando, então é um desafio, cara. Existe um perigo entre moldar a nossa verdade para ela ser aceita o tempo inteiro. Então, isso que a gente precisa tomar cuidado no meio profissional e no meio pessoal também. Que tipo de verdade eu estou entregando, né? Eu estou moldando ela o tempo inteiro só para ela ser aceita? Que é mais ou menos essa linha de raciocínio. Muito bom, cara. E mais um livro, quando você foi falando, eu lembrei de outro, um dos meus livros preferidos, se não o meu preferido, que é Grande Sertão Veredas. Você já leu. É um livro até difícil de ler, porque isso que muita gente acaba desistindo, né? Mas depois que você embala, ele vai. E assim, cara, vou dar spoiler, não é spoiler mais, porque é um livro de mais de 30 anos, não é mais spoiler, né? Quem não leu, por favor, leia. O Riobaldo, que é o que começa contando a história, ele é lá do sertão, e a história dele é uma história, em alguma parte da história, uma história de vingança, porque Hermógenes, que é o inimigo lá da equipe de jagunços dele, mata o amigo dele, e ele vai atrás pra se vingar. Então, nessa consumação da vingança, que ele quer, no final das contas, vingar o amigo, olha que interessante, tem uma cena que ele tá atravessando um rio e ele começa a conversar consigo mesmo e ele fala, poxa, como eu queria me vingar. Esse é o fim que eu quero, esse é o meu desejo. E aí ele fala consigo mesmo, se eu pudesse, eu faria até um pacto com o diabo agora, só pra eu ter essa vitória. E ao longo do livro, vai se passando, ele consegue a vingança, ele mata o Hermógenes, que matou o amigo dele. E quando ele tá contando a história no livro, ele mesmo fala, será que eu fiz um pacto com o diabo ou não fiz naquele momento? E aí, cara, ele entra numa coisa assim, quando você olha a vida do Riobaldo, ele começa a viver, quando ele conta a história dele, uma contradição de quem quer o bem, mas com meios que o afastam do bem. A jornada dele é de alguém que luta para preservar a própria alma, mas em meio a uma guerra. E aí ele cede à guerra. Ele quer combater um monstro, ele se torna um monstro conforme você estava falando. E nisso o livro acaba sem ele resolver esse dilema. E é por isso que é muito legal esse livro, porque, cara, é um dilema universal. Perfeito, cara. Muito legal, né? Essa metáfora do monstro ela é muito interessante, porque você foi contando essa história, é o famoso reencontrar a verdade em si, né? A gente se voltar para o espelho. É um desafio isso. E quando você se volta para o espelho, você pode encontrar muitas coisas desagradáveis, realmente. E a gente precisa ficar confortável com a própria contradição, com não saber, com não agradar. A gente reconhecer onde a gente não age por desejo e onde a gente age por aprovação. A melhor versão da gente nem sempre vai ser o que os outros aplaudem, né? É esse que é o grande desafio. Então, por isso que, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade de ser realmente verdadeiras. E a nossa verdade nem sempre vai agradar os outros. Às vezes ela não vai agradar nem a gente mesmo. Mas é importante a gente se voltar para o espelho para tentar reencontrar essa verdade e trabalhar isso de alguma forma. Cara, interessante. Vou voltar para o Riobaldo. Um outro dilema que tem no livro é que ele se apaixona. Ele é um jagunço, né? Então, no ambiente do sertão, extremamente masculinizado, ele se apaixona por Diadorim, que é um amigo dele da jagunçagem. Olha só. E claramente ele está apaixonado em forma de desejo por esse amigo ali na história. E ele começa a reprimir tudo isso, como você disse, porque as pessoas não vão admirar, porque aquilo não é bem visto. Ele começa a negar a verdade em si. E ao final do livro, mais um plot twist que eu vou dar aqui, tá? Ele descobre que Diadorim, na verdade, era uma mulher que se vestia de homem para poder participar da equipe de jagunçagem. E só que quando ele descobre isso é tarde demais, porque Diadorim já está morrendo. Inclusive é ela que mata o Hermógenes lá que eu falei. E aí ele olha para trás e ele se questiona: será que eu deveria ter escondido a minha verdade? Se eu não tivesse escondido ela, eu teria descoberto mais cedo que ela era mulher, que eu era apaixonado por ela e a gente teria vivido uma história de amor? Ou será que eu fiz certo em esconder a minha verdade? Quem eu fui de verdade? Eu fiz certo, fiz errado? E aí, mais um dilema, cara, que ele vai levar pro túmulo. Muito interessante. Cara, eu vou trazer aqui para a vida real, tá, Vitor? Na realidade, até compartilhando a minha jornada dentro do ramo profissional, né? Eu sempre fui um cara muito transparente e verdadeiro. E as pessoas hoje têm essa dificuldade de, às vezes, ouvir. Não, eu tô falando, cara, de ouvir a verdade construtiva, não destrutiva. Uma coisa é eu virar e tentar
te aborrecer com alguma coisa, te julgar, te criticar, mas querendo te detonar. Outra coisa é eu falar algo construtivo. Olha, Vitor, eu acho que isso aqui não tá legal, né? Eu acho que a gente poderia tentar construir algo melhor por essa caminhada. Mas, enfim, no decorrer da minha caminhada enquanto profissional, eu sempre fui muito transparente com as pessoas, no meio de trabalho, inclusive, e é o que eu brinco que o ser sincero, às vezes, demais, ele vira sincericídio, justamente por esse desafio das pessoas ouvirem algumas verdades. O cara até sabe que é verdade aquilo que você está falando, mas é um desafio para ele poder ouvir aquilo, absorver, transformar aquilo para poder melhorar. Então, em determinados momentos que eu falei algo, eu senti que, por mais que o ouvinte soubesse que era uma verdade que precisava ser trabalhada, ele não absorveu aquilo da melhor forma e aquilo, ao invés de ajudar o contexto como um todo, acabou me prejudicando na minha caminhada, porque você virou um alvo. Falou assim, cara, esse cidadão aqui me incomoda de alguma forma. Mais uma vez, por mais que o cara saiba que aquilo é verdade, ele não quer ouvir aquilo. E aí você começa a se questionar, será que eu fiz certo? Será que... E aí é que começam os artistas dentro de uma empresa. Aí é que começa o teatro dentro de uma empresa. Então, quando uma empresa vira para você e fala assim, ou um gestor vira para você e fala, a porta da minha sala está aberta para os meus liderados, será que isso é verdade mesmo? Até que ponto que o cara está realmente abrindo a gestão, né, de uma forma mais aberta, assim, cara, de... Olha só, pode vir que realmente eu estou disposto a te ouvir no que você falar. E não com uma forma de julgar. Vitor, o que você disse é legal e eu vou me policiar daqui para frente, eu vou realmente filtrar e vou tentar melhorar. Porque às vezes o que você me trouxe é um ponto de melhoria meu como seu líder, não um ponto de melhoria como um todo para o nosso ambiente de trabalho, mas um ponto de melhoria meu. Eu já tive caso assim, de um gestor, sempre tem isso em empresa, né? Hoje eu já estou na minha caminhada por minha conta, mas eu falo desses eventos que eu acabei vivenciando numa empresa. Já teve caso do gestor sentar na época do contrato de performance, né? E você sempre tem aquela abertura para o gestor falar de você e você poder falar dele. E aí, quando o gestor falava assim, e o que você acha que eu preciso melhorar? Assim, agora eu estou à vontade para falar, lê do engano. Quando eu falava, o cara automaticamente se defendia, né? Às vezes até enxergava algumas coisas. Mas olha, eu concordo, mas não é bem por aí. Então, assim, a gente ser verdadeiro, cara, no nosso meio, de forma geral, não só no ambiente profissional, mas no familiar também é um desafio, porque as pessoas não estão dispostas a ouvir. Cara, eu concordo muito. Eu já dei algumas mentorias, sabe? Você foi falando, e para líderes. E a primeira pergunta que eu faço, eu não dou mentoria para qualquer pessoa, qualquer profissional. Tanto que, cara, eu nego mesmo. Às vezes eu nego porque eu vejo que a pessoa, na verdade, ela não quer uma mentoria. Ela precisa de uma terapia. E eu não sou terapeuta. Eu tento ser mentor. Por quê, cara? A mentoria, para mim, pelo menos a minha mentoria, ela começa com a seguinte pergunta. É exatamente o que você está falando. A minha pergunta para a pessoa é: você está disposto a sacrificar a sua melhor parte? Você está disposto a sacrificar a parte que mais você tem orgulho de si? Porque onde a gente mais tem orgulho de nós mesmos é onde menos a gente olha. E é geralmente onde mais a gente precisa melhorar. Quando você foi falando isso, eu fui enxergando, né, em momentos em que eu convivi com líderes que se orgulhavam de si por algumas questões que, na verdade, era um orgulho de si mesmo só por ele mesmo, porque não era algo admirado pela equipe. Não era algo que, inclusive, não é nem por questão de ser admirado, às vezes é até admirado, mas não é algo que cria alguma coisa, que cria algo produtivo. E aí, cara, a minha pergunta é sempre essa, eu acho que pra gente também vale, né? Será que eu tô disposto também a ouvir do outro e sacrificar aquilo que eu acho que é perfeito em mim? Porque a gente tem isso, né? A gente tem uma caixinha onde a gente guarda aquilo que a gente se orgulha de nós mesmos. Como a gente já se orgulha de nós mesmos naquela caixinha, a gente raramente olha pra lá. E geralmente é ali que tá o ponto que a gente precisa melhorar. Muito bom, cara. De forma bem resumida, a nossa vida verdadeira começa quando o personagem cansa. Eu acho que é mais ou menos essa ideia aí. Cara, a gente tá falando aqui, eu lembrei um pouquinho do que eu comentei na última postagem que eu fiz. Se não está gostando do que você está recebendo, observe o que está emitindo. Então, às vezes a gente, poxa, eu tô cansado de receber esse tipo de tratamento, mas o que eu tô emitindo, né, no final das contas?
sem perceber, a gente está incorporando aquilo que a gente mais critica no outro. Por isso que esse desafio da convivência, né, cara, porque ela não é neutra, a gente está sempre nos moldando, melhorando ou nos desviando de alguma forma. Por isso que a gente, toda essa história que você comentou aí com relação aos personagens, faz muito sentido nessa conversa que a gente está tendo aqui, porque as pessoas ao nosso redor, no final das contas, elas são espelhos. A gente reflete, absorve e, por fim, a gente se transforma. Então, qualquer influência que eu estou sendo no meu meio, a influência que eu gostaria de receber, muita coisa que incomoda no outro é exatamente aquilo que, em algum momento, está fazendo parte do meu portfólio existencial. Então, é isso que você comentou, né, cara, a gente está disposto a ouvir aquilo que a gente precisa melhorar. E o estar disposto a ouvir é ver se faz sentido para mim melhorar em algum momento. Pode até fazer sentido para mim, que eu tenho um ponto de melhoria, mas eu não estou disposto a mudar naquele momento. Então, isso tem que ser muito bem organizado no teu interior. Muito bom. Acho que a questão de nem sempre o que eu tolero no outro, eu devo tolerar em mim mesmo. Porque, igual você disse, né? Quando o personagem, ele passa... A gente finge tanto, igual o espião americano, né? A gente, dependendo do que a gente finge tanto que aquilo passa a fazer parte, igual você disse, do nosso repertório do ser. Aquilo contamina o nosso íntimo. Eu tô fingindo tanto ser aquilo que em algum momento eu me torno aquilo. E é o dilema lá do espião americano. Eu tô sendo tão cooperativo aqui com o nazismo que eu já tô me sentindo um nazista. Cara, e aí é por isso que eu falo a diferença, Glaucio, entre identidade e a flexibilidade. Eu acho que quando passa a tocar na nossa identidade, a gente não deveria tolerar. Tem coisas que eu flexibilizo até o limite da minha identidade. Aí, cara, trazendo por um exemplo bem simples que eu tô conseguindo pensar aqui. Imagina que você é um cara, olha aí só você aí, ó, todo elegante, anda de terno, de camisa social, um pai de família, um cara respeitoso, um cara que é um gentleman. Tá aí, ó, né? Você é esse cara. É o seu jeito de se vestir, é um cara discreto. Te conheço, é um cara discreto. Tudo bem, beleza, ótimo. Aí, vamos supor o seguinte, nós marcamos de ir pra praia. Quando você chegar na praia, você vai estar vestido assim? De forma alguma. Não, cara. Porque aí, se eu olhar pra você na praia, de bermudão, sem camisa, faz sentido olhar pra você e falar assim, que cara falso. Nossa, que cara falso. Tá sempre de terno e camisa. Aqui na praia lá, ó, de bermuda lá, sem camisa, tá vendo? Por quê? O que você fez? Você foi falso? Não, você foi flexível com o ambiente, com o contexto. Nós devemos ser adaptação. A gente é flexível para se adaptar a contextos e ambientes específicos. Agora, se lá na praia, você começa a olhar para outra mulher, você começa a mexer com pessoas, você começa a ter uma atitude antiética, aí feriu a sua identidade. A tua essência. Aí é que tá. É aí que eu acho que as pessoas confundem. Às vezes, a gente tá só se adaptando a um contexto. E muitas vezes olham pra gente e falam assim, ah lá, que falso. Ele não é assim, não. Agora, se naquele contexto eu tô mudando a minha identidade, meu jeito de falar, o modo de agir, a forma como... Aí é um grande problema. Verdade. Agora você está falando isso, cara, com relação à vestimenta, é interessante, até, infelizmente, é o meio que nós vivemos também. Você já percebeu que quando você está com uma determinada roupa, você é visto, com outra você nem é visto. Então tem aquele tema que fala o seguinte: quando você está bem vestido, as pessoas olham para você. Quando você está mal vestido, as pessoas olham para sua roupa. Então, isso é até uma complexidade que a própria sociedade nos impõe, né, cara? Assim, porque quantas e quantas vezes que eu já saí, não tô falando de mal arrumado, às vezes eu já saí mais simples. E você chega, parece que você está invisível em determinados lugares. Quando você chega bem vestido, a tratativa é outra, ou doutor. Então, assim, é um desafio mesmo e vai muito dentro do que você disse na adaptação do meio que nós estamos. E essa adaptação, ela é imposta muitas das vezes, né? Até porque se eu chegar na praia de terno, todo mundo vai me olhar torto, diferente. Exatamente. Mas eu concordo com você que as pessoas, elas, muitas vezes, elas querem do outro aquilo que nem elas são.
As pessoas são muito mais, comparando, levando para o esporte, elas são muito mais próximas aos comentaristas que estão na arquibancada criticando do que os jogadores que estão na arena jogando. Eu acho que esse é muito o perfil da nossa sociedade, entendeu? E as redes sociais colocou todo mundo numa arquibancada, né, cara? Então a sua vida, ela é enxergada por uma arquibancada. Verdade. Digital. Então todos que estão olhando para sua vida de alguma forma que você aparece ali, eles vão te criticar, eles vão olhar, eles vão palpitar e vão falar coisas e exigir de você coisas que nem elas mesmas são. Perfeito. É a armadilha da gente viver para ser percebido. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes eu percebo, entrando nisso que você comentou, que até o espontâneo vira planejado, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente tenta ser autêntico demais para os outros, a gente começa a se tornar estranho para a gente mesmo, né? Então, assim, no final das contas, a autenticidade verdadeira, ela é silenciosa. A gente não precisa ficar anunciando isso em lugar nenhum, nem em rede social, nem para a sociedade como um todo. Então, o grande ponto é a gente não entrar nessa armadilha de viver querendo aparecer o tempo inteiro. Cara, muito bom. Eu acho que estamos vivendo, estamos todo mundo entrando num grande teatro mesmo. Porque achei muito interessante o que você falou sobre até a espontaneidade, ela é planejada. Ela não é mais espontânea. Cara, você vai ver nas redes sociais, é só você passar, gente fingindo susto, gente fingindo que tá fazendo pegadinha com o outro. É casal fingindo que fez uma surpresa pro outro, os dois atuando mesmo, de forma a parecer espontâneo. Parecer que foi, assim, naquele momento ali, que foi improviso. E pra quê, cara? As pessoas fingem a espontaneidade e não vivem a espontaneidade. Nós estamos todo mundo vivendo, cara, pra ser percebido. Esse é o ponto. Exatamente. E tudo gira em torno, no final das contas, talvez um pouco, Vitor, do que a gente já mencionou, do ego e da vaidade. Porque a gente, no final das contas, não estamos competindo com nós mesmos. A gente está sempre competindo com a sociedade. A gente está sempre competindo com as pessoas ao nosso redor. E é por isso que a gente cai nessa armadilha. Cara, no final das contas, essa questão da espontaneidade que eu comentei, o cara vai tirar uma foto, a pessoa vai tirar uma foto, tem que estar um ambiente perfeito, né? Não pode ter nada, não pode ter um arranhão diferente, não pode ter nada. Então, tudo virou muito planejado. Acho que a gente está cada vez mais artificial. Eu até entendia isso na questão, que aí é o que a gente falou, né, da adaptação. A gente só tem que tomar cuidado para essa adaptação em excesso ela não ficar artificial demais e a gente se perder no meio do caminho. No meio que nós vivemos, principalmente de ambiente profissional, a gente também não pode ser rude demais, ser verdadeiro demais. Senão nós vamos para a tese do como fazer inimigos e odiar pessoas. Aquele livro é muito bom, né, cara? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Vai muito nessa linha do que a gente está falando aqui. Só que, mais uma vez, o extremo vira abismo. Então, até que ponto que a gente tem que tomar cuidado com as ideias do livro também, para a gente se posicionar da forma correta e não forçar demais a barra, porque nós temos os nossos desafios internos que devem ser trabalhados e não ignorados para simplesmente parecer bonito para a população. Cara, muito bom. Só um parênteses que você foi falando da espontaneidade, que ela agora é planejada, o ambiente tem que estar perfeito, cara, até mesmo a tentativa de ser espontâneo é planejada. Eu fui tirar uma foto tempo atrás e, cara, tá na moda. Procura pra você ver. A pessoa pega o celular e aí a pessoa fala, quer ver, eu vou tirar uma foto legal. E ela mexe o celular e faz você mexer também, pra sair borrado, para parecer que tirou uma foto de você espontaneamente se mexendo. Juro, cara, é uma trend, uma tendência hoje que tá rolando. Então as pessoas, tem gente ensinando como. Balança o celular, tira de assim, pra falsear algo espontâneo. Então você foi falando, eu lembrei disso aí, cara, e aí eu tava num lugar, eu fui tirar uma foto e a pessoa que ia tirar a foto, nossa, falou assim, quer ver, eu vou tirar uma foto legal, e fez assim, não ficou bem espontâneo? Eu falei, não foi espontâneo, né, mas tá bom. Edição em excesso, né, cara? Agora, o quanto que a gente tá editando a nossa vida no dia a dia, o tempo inteiro, cara, pra tudo. E aí, mais uma vez, a gente tá falando dessa questão de rede social, as pessoas não conseguem nem mais enxergar o outro por conta disso, porque eu tô mais preocupado comigo.
tempo inteiro, se eu tô bem na foto ou não. Eu tô tentando recordar aqui, cara, um evento similar a esse aí, mas enfim, eu não vou explorar aqui agora não, porque eu vou falar abobrinha. O cara não quer dar um ex... Não vou, não, senão eu vou ter que editar demais o vídeo depois. Eu não sei nem se eu deixo esse aqui também, que a pessoa assistir, que vai saber que eu tô falando dela. Mas tudo bem, cara, se ela souber também, é bom pra ela parar de tentar editar a cada segundo da vida. Exatamente. Cara, autenticidade é coragem, né, Vitor? Não é encantar ninguém. Então é um desafio realmente. A gente ser verdadeiro hoje demanda muita coragem, porque o mundo julga o tempo inteiro. Qualquer frase que você fala, dependendo até aqui nosso bate-papo, às vezes a gente erra alguma coisa, você já é julgado por aquilo que você falou. Não por um erro pontual, às vezes, de fala, mas alguma coisa que você disse, dependendo do contexto que a pessoa ouve aquilo, ela explora aquilo contra você. Então, a gente falar o que pensa, a gente ser o que pensa hoje, demanda muita coragem, porque as pessoas julgam bastante. O mundo te julga o tempo inteiro. É o que a gente falou aqui da vestimenta. O mundo está te julgando por aquilo que você está vestindo. Então, aí eu acho que a gente volta pro tema central. O mundo te julga o tempo inteiro. A gente volta pro tema central do que a gente está conversando, que eu vejo, Glaucio, são as pessoas tendo uma vida de poser. É uma pessoa fluida. Em que sentido? Qual que é, eu não falei aqui de trend, qual que é a trend do momento? É se vestir de coelhinho e pular em cima da cama? Vou me vestir de coelhinho, filmar eu pulando em cima da cama. É fazer foto borrada? Eu vou agora, a partir de hoje, ser especialista em fazer foto borrada. Qual que é a trend do momento? É ler, até pra coisa, às vezes a trend é até coisa boa. Teve uma trend que era ler os clássicos. Então eu vou ler os clássicos. O problema é que as pessoas não leem, né? Elas tiram fotos que estão lendo, mas não leem. Eu vi, inclusive, olha pra você ver, cara, ó, veio aqui agora. Eu vou te mandar, eu vou colocar o link aqui pra galera ver que não é mentira. Tem um francês. Você conhece o Strava, o aplicativo? Sim. Tem um francês que inventou um aplicativo recente que chama Fake Running. Você baixa esse aplicativo e pagando 70 centavos de euro, você consegue fazer uma corrida fake e carregar ela dentro do Strava. Você coloca no Strava um mapinha, o quanto você correu, só que falso, você compra uma corrida. O cara está milionário já. É mesmo. Tanto de pessoa que paga os 70 cents para fazer uma corrida fake. Não. Cara, olha como essa é a nossa vida, é isso. As pessoas não querem mais sentir o benefício da corrida. Por que você corre hoje? Sei lá, eu corro porque todo mundo tá fazendo. Eu corro porque é legal. Eu corro porque quando eu corro e posto foto, todo mundo curte. Poser, cara. Nós estamos virando posers. E aí a gente perde a identidade. Porque a cada minuto da vida, você é o que a trend exige que você seja. Perfeito. E quando não dá bom, você faz umas 10 tentativas, né, cara? Também. Sorriso no rosto, tom de voz espontâneo, uma pausa planejada. É tudo muito ensaiado o tempo inteiro. E a gente, no final das contas, cara, a gente tá se tornando o que os outros esperam ver. Justamente por esse motivo. Você tá sempre seguindo tendência o tempo inteiro. Exatamente. E o pior, né? Aquilo que os outros querem ver é passageiro. Aquilo que os outros querem ver não te formam. É para puro entretenimento. Tanto que 88% do que é consumido pelas pessoas, pelo brasileiro na internet, é entretenimento. Se você for pelas trends, 88% da sua vida vai ser para entreter a sociedade. E é isso que você quer ser? Você quer ser um patati patatá? Cara, eu vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Se a gente está o tempo todo tentando parecer real, será que as pessoas que nos curtem nas redes sociais, ou as pessoas ao nosso redor que dizem nos amar, elas estão amando quem nós somos ou quem nós mostramos ser? Pergunta provocativa, né? A gente tem que buscar uma ação interna, não para o ego, né? Mas para o nosso íntimo realmente. Sentar em silêncio, se perguntar, sem postar nada para ninguém. Eu tô aqui por inteiro, eu tô sendo verdadeiro comigo mesmo, é o se olhar pro espelho, que a gente tá comentando desde o início do nosso bate-papo. Perfeito. Torna-te quem tu és. Ó, que isso, hein? Que isso, hein? Chico Xavier. Tô brincando. É mesmo, Glaucio? É mesmo, cara. Peraí que eu tô... Não, tá tudo certo aqui. Pelo menos agora você não falou que era o Gonzaguinha. Pronto, olha o Glaucio sozinho. Aí, ó. Ele falou que tava com um problema na internet mesmo. Agora que só tô eu aqui, posso falar mal do Glaucio. Vamos lá. O Glaucio...
Pera aí, eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Glaucio! E você, meu amigo, volte. Estou te aguardando. Deu ruim aí? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que o Glaucio tá falando. Pra todo mundo ouvir. Fala, meu irmão. Eu tô tentando conectar aqui de novo. Eu tô nos dados móveis do celular, mas ele não tá conectando o computador, não. Eu vou mesmo, Vitor? Então você tá gravando. O Glaucio falando com ele mesmo, velho. Meu Deus. Tô te mandando o áudio aí, meu jovem. Fiquei aqui sozinho, falei mal pra caramba. Caramba, velho. Pô, problemas técnicos. Até perdi aqui onde é que eu tava. Não, até deu tempo, você falou do espelho e tal, até deu tempo de eu separar um texto aqui, que eu quero ler ele aqui rapidamente, que é um texto muito bonito, cara, muito bom, que chama O Homem no Espelho, de Dale Wimbrough. E é exatamente o que você falou, cara. Ó, vê se não faz sentido com tudo que a gente tá falando. Quando eu conseguir tudo o que quero na luta pela vida, e o mundo fizer de você um rei por um dia, procure um espelho, olhe para si mesmo e ouça o que aquele homem tem a dizer. Porque não será de seu pai, mãe ou mulher o julgamento que terá de absolvê-lo. O veredito mais importante da sua vida será do homem que olha no espelho. Alguns podem julgá-lo um modelo, considerá-lo um ser maravilhoso, mas ele dirá que você é apenas um impostor, se não puder fitá-lo dentro dos olhos. É aquele que deve agradar. Pouco importa os demais, pois será ele que ficará do seu lado até o fim, e você terá superado aos testes mais perigosos e difíceis se o homem no espelho puder chamá-lo de amigo. Na estrada da vida, você pode enganar o mundo inteiro e receber palmadinhas no ombro ao longo do caminho, mas seu último salário será de dores e lágrimas, se enganou o homem que te olha no espelho. Mais profundo esse texto, hein? Não é? Muito, muito bom. Exatamente isso. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, cara, né? Independente do ao redor, se você não conseguir olhar no espelho, cara, e sentir orgulho de si mesmo, quem você tá sendo? Muito bom. Porque muitos dos nossos incômodos, Vitor, eles são sementes que, no final das contas, sem vigilância, eles estão florescendo dentro da gente. Então, a verdadeira maturidade, ela começa quando a gente para de apontar e começa a nos perguntar o que disso vive em mim. Uhum. Né? Perfeito. Porque é exatamente isso que a gente está comentando, cara. Viver em sociedade, no final do dia, é um ato de escultura interno. Então, quando você faz essa analogia e quando você conta essa história do espelho, isso é muito verdade, cara, porque você se conhece, você sabe, você, no final das contas, só você sabe quem você é de verdade. E você tá fazendo um exercício de se olhar e falar assim, cara, se eu me olhar, no final das contas, esse eu aí, eu seria amigo desse cara? Perfeito. Eu consigo conviver bem com esse cidadão? Muito bom. Você se perguntar isso de verdade. Eu gosto muito dessa pergunta, Glaucio, que você fez de olhar para si mesmo, olhar para quem você tá vendo no espelho, né? O homem ou a mulher que se olha no espelho e fazer essa pergunta, né? Eu seria amigo, eu conviveria, e ainda mais, você tem uma criança que você ama, eu tenho meu sobrinho, você tem sua filha, a gente geralmente tem alguma criança que a gente ama na nossa vida, seja quem for. E eu gosto de fazer essa pergunta: se essa criança que eu amo, que eu tô olhando para ela agora, se ela se tornar quem eu sou hoje, eu teria orgulho dela? Muito bom, cara. Muito legal esse exercício. Eu achei que você ia perguntar, você ia comentar que olhando para a criança, se você pergunta para ela se ela gosta de você, porque criança é sincera, né? Criança, ela é verdadeira. Então, se você perguntar para ela no que ela gosta de você, ela vai ser verdadeira. Se você perguntar do que ela não gosta em você, ela vai ser verdadeira também. Então, a gente fazer essa pergunta para nossa criança interna, que no final das contas a gente tem uma criança interna também. Então, faça essa pergunta para a sua criança interna, que ela vai ser muito verdadeira com você. E no final das contas, você se enxergar de verdade e se perguntar mesmo, cara, eu seria amigo desse eu, Vitor, ou desse eu, Glaucio? Exatamente, cara. Se eu colocar o anel de Giges, quem sou eu de verdade? Anel de Giges, você conhece muito bem, mas acho que vale a pena explicar pro pessoal. Platão conta a história de Giges. Giges era um pastor que encontrou um anel. E esse anel, toda vez que ele colocava no dedo, ele ficava invisível. Até muito parecido com o Senhor dos Anéis, né? A partir do momento em que Giges era alguém correto, ético, porque na frente de todo mundo ele nunca levantava a voz, ele era sempre uma boa pessoa, não roubava nada. Quando ele descobriu o anel, ele passou a roubar, fazer coisa errada, porque ninguém enxergava ele. Então,
longe dos olhos alheios, era quem Giges era de verdade. Giges era aquilo que... O verdadeiro Giges era aquele com anel, longe dos olhos alheios. Cara, e aí é o que você falou, longe do julgamento alheio. Longe dos olhos alheios, quando eu não tenho que agradar ninguém, quando eu não tenho que fazer nada pra ninguém me aplaudir. Eu sinto orgulho de quem eu sou. Esse é você de verdade. Coloca o anel de Giges e se pergunte, né? Quem sou eu com o anel de Giges? Exatamente. E às vezes você pode fazer isso nas pequenas coisas. Eu vejo muitas pessoas, quando estão num contexto de plateia, são totalmente agradáveis, gentis, mas quando estão sozinhas, não conseguem dar bom dia pro porteiro. É verdade. Não consegue dar uma atenção para uma pessoa mais simples. E até interessante isso, eu tenho um grande amigo meu, virou um irmão, na época que a gente estava estudando juntos, ele comentava muito isso, né? Foi um dos motivos da nossa conexão também. E eu confesso, cara, eu fazia isso por essência mesmo, né? Sim, poxa, a gente está aqui fazendo uma caminhada, às vezes eu vou, cumprimento as pessoas na rua, isso até é muito do interior, talvez, no interior a gente tem muito essa questão de, opa, o quê? E ele observava isso, ele me falou um dia, ele falou, Glaucio, sabe o que eu acho legal em você? Todo dia que eu chego aqui, às vezes você chega mais cedo do que eu, você está aqui conversando com a copeira, você está conversando com a menina da faxina, e você sabe o nome dessas pessoas. E você está sozinho, você não está fazendo para poder agradar, para poder mostrar para as pessoas que você conversa. Não, está só ali, você não precisava fazer nada disso, mas você faz, né? E isso me chama muito a atenção, porque eu gosto disso. Então, olha só, eu criei uma conexão com uma pessoa que virou um grande amigo, não só por isso, obviamente, né? Mas isso chamou muita atenção, pelo fato de eu não estar querendo aparecer para ninguém, cara. Fazia ali no meu dia a dia, né? Então, a gente muito do que nós fazemos nos bastidores quando ninguém está enxergando. Exatamente isso que você comentou aí. Perfeito. Pra mim é isso, cara. Eu acho que esse é o melhor jeito de a gente identificar o núcleo da nossa identidade, né? Quando a gente fala, não deixa que a adaptabilidade fira a sua identidade. Então, para eu seguir esse conselho, eu preciso primeiro definir qual é o núcleo da minha identidade. E aí eu acho que esse é um caminho, esse que você tá explicando. Quando eu tô com anel de giz, quando eu tô sozinho, quando eu recebo um troco errado na padaria que ninguém vai saber, que a pessoa não percebeu, ninguém viu, eu dou as costas e vou embora, ou eu conto e volto pra lá e falo assim, olha, tá aqui, você me deu um troco errado. Quem é você? É o que você disse, nas coisas simples, né? É buscar coerência, né, cara? Não é buscar expressão, é buscar coerência nas coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E quando a gente é fiel à nossa consciência, a gente não tem o julgamento do mundo. Porque, no final das contas, o ego quer o aplauso o tempo inteiro. Mas a nossa alma, o nosso interior, ele só deseja paz. É o dormir bem, deitar com a consciência tranquila, no travesseiro, em paz. Cara, é o que aquele texto da Madre Teresa de Calcutá fala, né? No final das contas, é entre você e Deus, não entre você e eles. Não entre você e os homens. Ou, para quem não é religioso, é entre você e você mesmo. No final das contas é isso. É deitar sua cabeça no travesseiro. Tem um tio meu que ele fala isso. É muito legal. Ele um dia me perguntou, qual é o maior tribunal do mundo? É o STF? Xandão? Não. Então é o lado da ONU? Não. O maior tribunal do mundo é o nosso travesseiro. Se você deitar a cabeça nele e você for absolvido dos julgamentos de si mesmo, da sua própria consciência, então você conseguiu ter um bom dia. Mas se você chegar ali, se for julgado por si mesmo, você sabe que você tá errado. Você sabe que você já foi condenado naquele dia. Legal. Se você conseguir suportar a realidade de si mesmo, já é um bom sinal. Cara, você tá falando isso de julgamento, aí, né, aqui independente de religião, enfim, eu tenho uma doutrina que eu gosto bastante e ela fala muito sobre essa questão do julgamento. Às vezes a gente coloca muito que Deus vai nos julgar, Deus é que vai punir, e no final das contas, dentro dessa doutrina, obviamente, existe uma visão que o julgamento não será de terceiros. Quem vai nos julgar é a nossa própria consciência, no final das contas. Muito bom. Que é o que tem um peso muito maior.
E é o grande desafio. E a tua evolução, ela só se dará a partir do julgamento da tua consciência. Não é a partir do julgamento. Porque não adianta, cara, falar assim, Vitor, você errou. Se você não tiver no teu íntimo, se você não reconhecer que você errou, não adianta nada. O teu processo evolutivo, ele só inicia a partir da tua consciência, do teu entendimento que de fato você errou. É igual pedir desculpa para as pessoas. Você está pedindo desculpa por quê? Porque você de fato entendeu que você fez o mal para um terceiro, ou é só por um simples alívio de consciência? É verdade. É aquilo que a gente estava conversando no último episódio. Vai lá. Que é aquele que me irrita muito, Glaucio. Desculpa qualquer coisa. Cara, que frase sem sentido. O desculpa qualquer coisa, já, assim, eu não sei o que eu fiz. Se eu fiz alguma coisa, me desculpa. Cara, você não tá nem aí pra outra pessoa. Você só quer aliviar sua própria consciência. Porque quem tá aí pro coletivo, quem quer realmente ser alguém que faz a diferença, você entende qual é a sua interferência naquele contexto. Qual é o impacto que você causou. E se o impacto que você causou algum dano, se a sua interferência danificou, você tem que ser específico naquilo. Olha, a minha existência, o meu momento aqui, aquilo que eu fiz, nesse ponto, você me desculpe, porque não deveria ter sido assim. Agora, desculpa qualquer coisa significa que eu não me acho errado, que eu me acho o Todo-Poderoso, e se você se ofendeu, tá, desculpa, deixa eu aliviar minha cabeça aqui. Isso aí, exatamente. Cara, é que a gente tem que buscar nos observar com honestidade, reconhecer os padrões que estão repetindo na gente, principalmente os que estão fazendo mal para a gente ou para o terceiro, mas não para buscar um sinal de culpa, mas sim para buscar um sinal de responsabilização nossa. É isso. Eu acho que tá aí a nossa evolução, né? Porque a partir do momento em que eu não assumo ou eu justifico algo de mal que eu fiz, eu fiz porque eu tava cansado. Sabe aquele famoso, eu fiz porque tava chovendo. Eu fiz porque era um momento difícil para mim. Toda vez que você faz isso, você internaliza no seu caráter uma falha. E aí o seu caráter vai ficando todo esburacado. E vai fazendo parte de você. Que você começa, cada justificada que você dá por algo errado que você fez, você tá internalizando aquilo como parte de si mesmo. Perfeito. Padrão que se repete. E aí, Vitor, cara, você falou um negócio muito interessante, né? A justificativa. Isso vale até pra... A gente comentou da desculpa, que é o desculpa, mas. Desculpa, mas eu fiz por isso. Cara, isso não é reconhecer que você errou, entendeu? Desculpa, ponto. Não é desculpa, mas eu fiz isso. Você tá buscando o álibi no final das contas. Você não tá reconhecendo o erro. E aí você nunca vai melhorar. Perfeito. A gente tem dificuldade, né? Desculpa, não farei de novo. É sempre desculpa, mas... Ponto. Cara, desculpa, mas não farei de novo. Isso é reconhecer, no final das contas, que você de fato errou. Agora, desculpa, mas, e trazer um monte de justificativa para o contexto, desculpa, mas você não está reconhecendo o teu erro. Total. E é natural, né? Se você for ver, a gente faz isso, assim, é espontâneo, você naturalmente quer justificar por que você fez aquilo. Naturalmente. É aquilo que eu tava falando, no último episódio a gente falou de novo. Entre a sua intenção e o seu resultado, se o gap estiver muito separado, você tem que preencher com justificativa. Se você tinha a intenção de fazer o bem, mas fez o mal, tá? Você vai preencher com justificativa. É que tava chovendo. É que meu dedão tava doendo. É que eu tava sem óculos. Cara, aí você inventa um monte de justificativa, beleza. Você alivia sua própria consciência. Perfeito, meu amigo. Bom, eu acho que é isso. Explorou bastante coisa de forma simplificada. A gente tem que buscar um pouquinho mais de sabedoria, não na exibição, mas na manutenção de quem nós somos de verdade. Perfeito. É isso. Fica aí essa reflexão. Autenticidade forçada a gente só tá disfarçando no final das contas. Fica aí a reflexão. E pensem aí, qual é o núcleo da sua identidade, pelo que você precisa se responsabilizar. E eu acho que esse papo nosso foi muito sobre realmente autodesenvolvimento, né? Porque o autodesenvolvimento, ele requer que a gente seja um pouco duro conosco mesmo. Exatamente. Muito bom, meu amigo. É isso. Obrigado, valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, valeu, turma. Até a próxima.